Bem, bom dia pessoal. É, Hoje eu estou retomando após a gente ter a nossa aula sobre parâmetros de física de solo, né? Que a gente viu um pouquinho sobre volume, sobre massa de solos, massa da parte sólida, massa da, da água no solo, os volumes ocupados pelos sólidos, pela água e pelo ar que está naquele solo, ou seja, a gente viu relação entre volume de poros e o volume de sólido, o volume total dos solos. Então, todos esses parâmetros, eles são importantes para o entendimento da física de solos. Eu peço desculpa a vocês pelo o som de fundo, né, meus filhos estão brincando, e nesse período de aulas virtuais, não vou dizer EAD, ensino à distância, mas de aulas remotas, a gente tem esses cenários também, né? Cenário em que o dia a dia do professor, o dia a dia do aluno acaba se conectando através da tecnologia. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre, né, eu já falei sobre saldo de radiação, né, como obter o saldo de radiação, e hoje eu vou falar sobre a obtenção do fluxo de calor no solo. E por que isso é importante? Porque saldo de radiação e fluxo de calor no solo juntos, eles nos oferecem uma informação valiosa, que é o termo energia disponível. Então, o termo energia disponível, ele é importante porque ele vai nos dizer quanto de energia está, pelo próprio termo, disponível para os processos físicos, químicos e biológicos acontecerem. Entretanto, dois parâmetros se destacam aí, que são os parâmetros ou os termos fluxo de calor sensível e fluxo de calor latente, ou seja, tem a ver com quanto por cento da energia vai ser utilizado para aquecer o ar, quanto por cento da energia vai ser utilizado para converter água do estado líquido para vapor, que é o que nós chamamos de calor latente, ou quantidade de calor latente empregada nesse processo, ok? Então, esse fluxo, né, por ser uma energia transferida em forma de condução térmica, nós vimos na aula que existem três formas de transferência de calor. Existe a transferência de calor por radiação, existe a transferência de calor por condução, existe a transferência de calor por convecção. Transferência de calor por condução, que é o caso do que acontece com os solos, é um processo em que precisa de um meio físico para que o calor, a energia se propague. Então, nesse caso, a camada superior do solo ela é aquecida, pode ser por questão antrópica, você coloca, cria uma queimada ali, ou de alguma forma você aquece a superfície do solo. Pode ser, e é o que acontece em condições naturais, e é o nosso foco aqui, o aquecimento oriundo da radiação solar que chega à superfície. Então, desse saldo de radiação que fica à superfície, parte dele é utilizado para esse aquecimento da camada superficial e por condução, ou seja, as moléculas começam a vibrar e ao vibrar, elas transferem essa energia para as camadas mais profundas do solo. Então, nesse caso, nós vamos tendo uma transferência de calor. É o exemplo do que você tem numa, sei lá, pense aí numa panela, numa frigideira no fogo, né? Você coloca a frigideira, inicialmente o cabo da frigideira está da mesma temperatura que as demais partes, e você começa a aquecer aquela parte da frigideira que está em contato com a fonte de energia, a chama lá do teu fogão.
E você vê que a parte em contato com a chama, ela aquece muito rapidamente, mas o cabo ele leva um tempo para ele começar a alterar a sua temperatura. Por quê? Porque a energia vai sendo transferida por condução, por moléculas, né? A molécula vibra, transfere calor para a próxima vibra, transfere para outra e assim sucessivamente. Então, você tem um delay, você tem um atraso entre a energia fornecida e o calor chegar até a extremidade, ou seja, a quantidade de energia ser transferida até a extremidade do cabo. A mesma coisa acontece com o solo. Detalhe, essa energia você não vê, né? Ela é invisível, é imperceptível, é calor, é energia sendo propagada numa faixa de comprimento de onda do infravermelho, numa faixa de comprimento de ondas longas que seu olho não consegue enxergar, né? Então, esse transporte de calor, ele acontece no solo, além de não ser visível para nós, ainda tem o detalhe de que ele acontece da superfície para as camadas interiores, né, do solo. Então, é uma informação extremamente importante no contexto de solo, planta, atmosfera, mas difícil de ser determinada, porque você tem diferentes características de solo, você tem, além das características físicas do solo, você tem diferentes teores de água em diferentes solos. A presença de água nesse solo, ela interfere nessa transferência de calor, a estrutura do solo em si também. Então, a transferência de calor através desse solo depende muito das características desse solo. Então, muda de região para região e a gente vai ver isso. Então, o calor que é transportado através desse solo, ele modifica, né, fortemente a, a sua quantidade de calor transferida, ela é modificada de forma muito intensa, a depender do tipo de cobertura daquela superfície. Então, se você tem uma superfície desnuda, né, uma superfície exposta a maiores quantidades de radiação, consequentemente, ela vai ter uma maior disponibilidade de radiação, de saldo de radiação à sua superfície, ela vai ter muito mais facilidade de aquecimento do que uma superfície vegetada. Uma superfície vegetada que cobre esse solo, que protege esse solo, chega muito menos energia, consequentemente, ela tem variação de temperatura desse solo diferenciada. Então, o transporte de calor desse solo ele pode ser fortemente impactado, né, modificado, devido à presença da cobertura do solo. E, lógico, isso você sabe que a cobertura do solo ela muda, pode mudar muito rapidamente, né? Você tem agora um solo coberto e daqui a poucos minutos eu posso ir lá com a minha máquina, né, e retirar a cobertura desse solo, ou queimar esse solo, ou essa cobertura. Ou seja, o homem tem esse poder de mudar o uso e a ocupação do solo muito rapidamente. Então, nesse caso, isso pode impactar fortemente a temperatura desse solo. Mas não só isso. A presença de vegetação ou outro tipo de cobertura do solo, mas também a umidade, como eu falei. Ou seja, solos mais secos ou mais úmidos, eles têm comportamentos diferentes. E aí, vamos começar observando essas figuras que aqui estão. Essa figura ela vai mostrar um ciclo diurno, né, das temperaturas de solo. Veja que aqui, inicialmente, você tem as 0 horas, né, meia-noite, e você tem 3 horas, 6 horas, 9 horas, 12, 15 e assim sucessivamente, até a meia-noite seguinte. E você tem, lógico, o comportamento das temperaturas de solo maiores durante o período diurno, né? Ou seja, quando você tem maior quantidade de radiação atingindo a superfície. Aliás, quando você tem radiação solar atingindo a superfície, e com isso você tem um maior saldo de radiação à superfície. E, lógico, isso também é impactado pela presença de nuvens. Lembrem
que a gente vem trabalhando com 2 dias, né? Desde o início do curso a gente vem trabalhando com 2 dias específicos, o dia 22 de maio de 2007 e o dia 23 de maio de 2007 lá para a Holanda, né? E numa estação meteorológica tem esse banco de dados e a gente tem visto que são 2 dias. Por que esses 2 dias? Porque acontecem na mesma época do ano, a variação das condições externas ao nosso planeta, como declinação solar, como posição da Terra em torno do Sol, o movimento de translação da Terra, essa coisa toda, não muda de um dia para outro. Então, esses parâmetros externos que poderiam impactar o comportamento dessas variáveis, eles estão descartados porque eu tenho 2 dias, um dia seguido ao outro, mas com condições meteorológicas bem distintas. Um dia totalmente céu claro e um dia de céu nublado. Então, quando você vê essa figura, a parte A, né, a letra A, é o dia nublado, que foi o dia 22 de maio, e a parte de baixo, o dia 23, o dia de céu claro. Veja que os comportamentos da temperatura do solo mudam muito. Lógico, eu estou falando sobre fluxo de calor no solo e, consequentemente, a forma mais direta de representar o impacto dessa energia que está sendo transferida para esse solo é através da temperatura desse solo. Então, ao olhar para esses solos, eu tenho esses gráficos que representam a temperatura desses solos, eu tenho diferentes linhas, né? Eu tenho uma linha escura, né? Uma linha sólida, que representa os primeiros 5 centímetros do solo, contando da superfície para o interior do solo. Então, eu tenho os primeiros 5 centímetros, linha sólida preta. Os primeiros 10 centímetros, linha pontilhada, mas com pontos mais longos, né? E a linha em 20 centímetros e em 50 não está muito visível, mas a linha de 20 centímetros é essa, e aqui tem uma linhazinha muito fina, bem pontilhadazinha, pequenininha, que é a linha de 50 centímetros. Veja, eu tenho medição de temperatura nesse solo a 5 centímetros de profundidade, a 10 centímetros de profundidade, a 20 centímetros de profundidade e a 50 centímetros de profundidade. Olha que coisa interessante. Se você olhar com relação à temperatura em 5 centímetros, você vê o impacto, inclusive, da cobertura de nuvem. Veja, você tem a madrugada, amanhece o dia e começa o dia, e você já viu dos gráficos anteriores de radiação que tem muita nuvem, então a radiação varia o tempo todo. Então, isso aqui reflete também na temperatura próxima à superfície, né, ao topo do solo. Inclusive, quando você tem mais nebulosidade, você tem uma queda da temperatura. Depois volta a aumentar e assim sucessivamente. Mas quando você vai para 10 centímetros, esse efeito da nebulosidade ele já é suavizado, bastante suavizado. Então, você já não vê mais esse efeito mais com variações bruscas, você vê uma linha mais suave. Quando vai para 20 centímetros, você nem enxerga mais o efeito da variação lá da atmosfera. E em 50 é uma linha reta, que começa aqui em 15 graus e vai até 15 graus no final do dia. Ou seja, a variação da energia e o impacto dela no fluxo de calor no solo, alterando sua temperatura, não consegue alcançar o nível de 50 centímetros. Ou seja, ele começa, vai vibrando, né? Chegou a energia, começa a vibrar as moléculas aqui do topo do solo e vai sendo transportada. Tem 5 centímetros, eu tenho medição de temperatura, então eu vejo que essa energia, essa variação da energia ao longo do dia, em 5 centímetros, ela é sentida mais fortemente. Só que demora um tempo para ela chegar até 10 centímetros. Até chegar a 10 centímetros, as condições da atmosfera já se alteraram. Então, já não sofro mais esse efeito agora. 20 centímetros, muito menos. E 50, antes desse fluxo de calor chegar lá, eu volto a ter noite. Ou seja, a radiação solar cessa
e eu volto até noite. Quando eu tenho a noite, o que é que acontece? No lugar de eu ter o solo aquecido, eu tenho um solo que vai ficar, um solo sendo aquecido pela camada superior para as inferiores. Eu tenho o seguinte, a atmosfera fica mais fria do que o solo e o fluxo de calor inverte. Consequentemente, o solo passa a aquecer a atmosfera próxima dele. E no lugar do calor ser transferido do topo do solo para camadas do solo mais profunda, ele é invertido. Ele passa a ser do solo para a atmosfera. E indo do solo para a atmosfera, aquela quantidade de calor que estava penetrando, né, aquela energia que estava sendo transferida para o interior do solo, agora ela não vai mais para lá, ela vai mudar a direção e vai voltar em direção à superfície do solo. Por isso que isso antes de chegar em 50 centímetros. Por isso que 50 centímetros permanece com a temperatura constante, porque as variações de energia acontecem acima dessa camada. E acontecendo acima dessa camada, aquela temperatura do solo, num dia, observe que isso é em um dia, não vai se alterar na camada de 50 centímetros de profundidade do solo. Quando você vai para o dia de céu claro, você vê que no dia de céu claro a amplitude da variação de temperatura no solo é muito maior do que no dia de céu nublado. Por quê? Porque durante o dia você recebe muito mais energia e, consequentemente, você perde isso à noite. E aí você tem as linhas bem mais intensas, né, em termos de temperatura. Observa as escalas de temperatura aqui no eixo X, no eixo Y. E você vai ver que o comportamento é similar, né? Ou seja, o pico de 5 centímetros é diferente do pico de 10, que é diferente do pico de 20, e aí 50 você nem vê o efeito acontecendo. Ou seja, nessa região, nessa época do ano, a variação de energia nesse solo, a troca de energia entre a atmosfera e a superfície, ela não consegue atingir o nível de 50 centímetros desse solo, ou seja, não altera a temperatura nesse nível. Então, não adianta, nesses dias, você querer saber qual é a variação de temperatura em 50 centímetros de profundidade, porque não tem variação alguma, a temperatura é constante. A gente está vendo que a variação acontece nas camadas antes de 50 centímetros. 5, 10, 20, talvez em 30 já não tenha quase efeito e 50 muito menos. Então, você vê dessas figuras aqui o efeito de um dia nublado nas camadas de solo e o efeito de dia de céu claro. Agora, veja, se você observar em ambas as figuras, né, tanto letra A como letra B, em ambos os gráficos, você vai entender que os picos de temperatura vão ser diferentes para cada nível. Por quê? Porque tem um atraso entre a energia que está sendo transferida até ela atingir aquele nível. Leva um tempo. O máximo chegou aqui em 5 centímetros agora, mas ele vai continuar sendo transferido para 10 centímetros e daqui a meia hora é que vai chegar nesse nível. Então, o máximo daqui e o máximo de lá vão ser desencontrados, defasado no tempo. Essa defasagem temporal é importante para o entendimento do que acontece. Então, eu tenho um gradiente de temperatura entre camadas de solo e esse gradiente é exatamente por causa do fluxo de calor. Então, durante o dia eu tenho fluxo de calor penetrando no solo, então eu tenho um fluxo de calor positivo, positivo no caso de que ele vai, vamos imaginar, positivo no sentido de que o solo está recebendo essa quantidade de energia e está armazenando. Durante a noite isso inverte, ou seja, a energia está sendo liberada do solo para a atmosfera, então o sinal inverte. Estou aqui pensando somente em positivo que está armazenando, negativo que está liberando para a atmosfera. Mas em alguns livros você vai ter a definição dos sinais invertido. Vai depender de como você quer abordar. Inclusive, tem gráficos que o fluxo de calor no solo fica negativo durante o dia, positivo. Isso não interessa necessariamente dizer é positivo quando entra no solo, é negativo. Não, o que eu quero que você entenda é, durante o dia o solo tende a armazenar calor
Tem fluxo entrando nesse solo, fluxo de armazenamento de calor, e durante a noite ele tende a perder porque ele está mais aquecido do que a atmosfera, e por gradiente térmico, a natureza tende a o equilíbrio térmico. Nesse caso, o corpo mais aquecido cede calor para o corpo menos aquecido. Ok? Continuando. Então, como é que essa transferência de calor se dá? Então, o solo, né, os solos, eles são compostos, né, têm composições diferentes. Então, isso quer dizer que os solos, suas propriedades, elas de região para região, elas podem variar. Mas num ambiente, vamos imaginar que no mesmo local, a transferência de calor naquele solo, ela vai seguir um padrão, né? Imagine que o solo é homogêneo, um solo homogêneo composto ali tem as mesmas características naquele volume. Isso implica que as propriedades físicas desse solo elas não vão variar no espaço. Então, nessa característica ou nessa situação, o que vai acontecer é que o que acontecer naquela camada inicial, ela tem as mesmas características de poder acontecer nas camadas mais profundas. Tipo, eu não tenho uma camada de um tipo de solo, outra camada de outro, que isso vai causar um impacto no fluxo. Imagine que é um solo homogêneo e a transferência de calor em solos homogêneos com propriedades físicas que não variam no espaço e no tempo acontece dessa forma. De que forma? Como a gente vai ver nesse slide aqui. Então, a transferência de calor no solo, ela se dá por condução, como eu falei para vocês. Tem um pouco de convecção, porque tem espaços vazios no interior desse solo e, consequentemente, o ar que está ali, ele aquece, fica menos denso e pode se movimentar nesse solo, mas é muitas vezes desprezado e a transferência de calor acontece mais efetivamente por condução. Então, acontecendo principalmente por condução, isso implica que a função, que esse transporte de calor, ele é uma função da temperatura ou do gradiente de temperatura daquele solo em questão, né? Como a gente mostrou a figura anteriormente, que mostra esse gradiente de temperatura, mas não só do gradiente de temperatura, também da condutividade térmica daquele solo. Condutividade térmica do solo é um parâmetro que é obtido, você tira a amostra de solo e faz uma análise em laboratório e você obtém a condutividade térmica daquele solo. Então, para um solo específico, eu tenho a condutividade térmica dele, tenho o gradiente térmico, ou seja, a medição de temperatura em 2 níveis, no nível de superfície e no nível em questão, eu tenho o ΔT, com o ΔT eu consigo, e a condutividade térmica, eu consigo saber qual o fluxo de calor naquele solo. Então, como é que se dá o fluxo de calor? Ou a densidade de fluxo, porque é por unidade de área e por intervalo de tempo. Então, a densidade de fluxo de calor no solo é dada por variação de temperatura pela variação de profundidade, ou seja, o comprimento, a profundidade em questão, eu quero saber qual o fluxo naquela coluna e qual a variação de temperatura entre o topo daquela coluna e a base daquela coluna. Então, qual o ΔT nesse ΔZ, né, de profundidade, associado com essa condutividade térmica do solo. E aí, com isso, eu tenho a definição do meu fluxo de calor no solo. Então, o fluxo de calor no solo, ele depende da característica, das características daquele solo, que, consequentemente, impactam na transferência de calor e no gradiente térmico, que é uma resposta a essa transferência de calor. Isso, lógico, o fluxo de calor ele muda, ele pode mudar com a profundidade, porque
Vai depender, lógico, da disponibilidade de energia e das características dessa condutividade térmica. Ok? Então, o calor, né, que é armazenado nesse solo, ele tende a armazenar durante o dia e perder ou liberar essa quantidade de calor durante a noite. Porque se assim não fosse, você teria um solo armazenando calor, armazenando calor, armazenando calor. Daqui a um tempo, esse solo estaria aquecido ao ponto de você não ter condições para o desenvolvimento de plantas, a sobrevivência dos micro-organismos e assim sucessivamente. Se o nosso planeta absorvesse energia e não liberasse essa energia para a atmosfera, ele explodiria em algum momento, porque ele está só aquecendo e ia ter um limite para isso. No caso do fluxo de calor no solo, ele recebe, armazena calor durante o dia, perde calor durante a noite, tanto que, em termos médios anuais, durante o dia você tem a absorção de energia e durante a noite você perde toda essa energia que você absorveu. E com isso você tem o balanço ou o fluxo de calor diário igual a zero ou próximo de zero. Porque se você tiver um valor maior que zero, o solo está se aquecendo dia após dia. Se você tiver um valor menor que zero, ele está resfriando dia após dia. Então, tudo isso tem limite. Então, nesse caso, vai ter dias do ano em que você vai ter um saldo positivo, ter dias do ano que você tem um saldo negativo, mas, no geral, ao longo de um ano, o fluxo de calor no solo ele tende a ser zero. Mas ele tem uma dinâmica diária. E essa dinâmica diária ela pode ser observada numa figura desse tipo, em que você tem aquela temperatura de solos, como eu falei para vocês, né, que está lá descrita em termos de dia, então no dia de horas, ou seja, num dia você tem esse comportamento, e na figura, né, nessa parte aqui, essa figura 2.19 que aparece aqui, você não tem o comportamento de um dia específico, em hora por hora, né, o comportamento diurno, né, que trata das 24 horas do dia. Você tem o comportamento de um ano, comportamento anual, 365 dias do ano, em que você tem momentos do ano em que você tem maior temperatura do solo, logicamente é o período de maior incidência de radiação solar, que vai primavera, verão, o pico, outono, isso no hemisfério norte, né, por isso que está aí, pega os meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, como sendo o período de maior incidência de radiação solar, que é o final da primavera, verão, início do outono do hemisfério norte, o que é inverso para nós. Mas vamos olhar essa figura, observando o momento em que eu tenho maior incidência de radiação. Veja que para diferentes níveis de profundidade, eu tenho diferentes comportamentos. Só que agora, para nível de 50 centímetros, tem um momento do ano que eu já tenho variação, ou seja, isso indica que ao longo do ano eu vou armazenando calor, chegando ao ponto de eu sensibilizar, né, a 50 centímetros, ou seja, ter variação de temperatura a 50 centímetros. Numa escala diária, eu não observei, como é o caso dessa figura anterior, para um dia, 2 dias específicos. Mas quando eu olho o ano todo, os armazenamentos de energia durante o período de verão, o período de maior incidência de radiação solar, e a perda de energia pelo Sol durante o período de inverno, o início da primavera, final do outono, esse período em que é mais frio nessa parte do hemisfério norte, eu tenho o comportamento anual, mostrando o período que eu tenho menores temperaturas, o período que eu tenho menor incidência de radiação solar, que é a nossa fonte primária de energia, e o período que eu tenho maior incidência de radiação com as maiores temperaturas. Como é que eu faço a medição desses fluxos? Como é que eu obtenho esses fluxos de calor no solo por experimento? Existem as Soil Heat Flux Plate, que nós chamamos de fluxímetros ou placas de fluxo de calor no solo. É o meio mais usual de se medir o fluxo de calor no solo. Então, você tem a camada de solo, você escolhe o nível que você quer saber o fluxo daquela camada, você mede, ou você abre um espaço no solo, insere essa placa
E aí você analisa o fluxo naquela placa ao longo dos dias. Lógico, é importante que você tenha a temperatura em 2 níveis, para você ter o ΔT também, e umidade, porque você precisa do parâmetro de umidade, principalmente porque o parâmetro de umidade impacta na condutividade térmica do solo, e com isso você obtém os fluxos de calor no solo. Ok? Então, nesse caso específico, veja essa figurinha, eu tenho medição, aquele sensor de umidade de solo, esquemático aqui, tenho medições de temperatura em 2 níveis e tenho as placas instaladas no nível lá do solo. Isso vai fazer com que eu tenha o fluxo passando através daquela camada avaliada. E aí eu tenho o fluxo de calor no solo. Então, essa é a equação básica para a obtenção do fluxo de calor no solo. E esse fluxo, em termos de medição de campo, eu uso isso aqui é só um exemplo de fluxo de calor. Essa é a mais famosa, a Huxley Flux, a empresa que comumente fornece placas para pesquisas desenvolvidas ao redor do mundo, né, em diferentes experimentos. Inclusive, a gente usa dessas placas, mas existem outras companhias, mas o fato é que, via de regra, esse é o formato das placas e ela vai observar exatamente o fluxo de calor que está sendo transportado através dessa camada de solos. Ok? Então é isso, é assim que se mede fluxo de calor no solo. Essa é a equação básica para fluxo de calor no solo, que envolve a condutividade térmica do solo. Essa condutividade térmica ela é função da composição do solo, da umidade do solo, tudo isso impacta esse parâmetro, a gente vai ver, e do gradiente térmico naquele solo. Ok? Então é isso. Essa é o meio para a obtenção do fluxo de calor no solo. Então agora nós temos o saldo de radiação, nós já sabemos como obter, e já sabemos como obter o fluxo de calor no solo. Com isso, eu tenho a energia disponível. Ou seja, o saldo de radiação menos o que entrou no solo, que penetrou no solo em forma de energia, o fluxo de calor no solo, o que sobra vai ser utilizado basicamente para os dois termos que nós vamos analisar a partir de agora, que é o fluxo calor sensível, fluxo calor latente, um pouquinho de fotossíntese, um pouquinho de armazenamento de calor no dossel da vegetação, mas efetivamente os dois parâmetros, fluxo calor sensível e fluxo calor latente, que vai acabar na evapotranspiração, ou seja, o fluxo calor latente é a energia disponível para a água ser convertida do estado líquido para o estado de vapor, que é basicamente o termo evapotranspiração, que a gente vai discutir um pouco mais adiante no curso. Ok? Então é isso. Essa é a continuidade das nossas aulas.